Atos 8:1. Vou convidar você a achar aí o livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. Quem achou diz achei. Quem não achou diz socorro. Eu acho que todo mundo achou, né? Atos 8:1. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eu quero ler de novo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Senhor, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Talvez você não saiba, mas hoje isso não é uma celebração, mas é uma lembrança, um dia, um marco. Muitas igrejas no mundo inteiro, no dia de hoje, fazem a lembrança do domingo da igreja perseguida. Hoje, no mundo todo, tem muitas igrejas que estão pregando nesse momento sobre a igreja perseguida. Hoje é o domingo da igreja perseguida. E nós, no Brasil, através de um ministério que tem abraçado isso, chamado Portas Abertas, talvez você já tenha ouvido falar do Ministério Portas Abertas. Se você nunca ouviu falar, convido você a ir no site portasabertas.org.br para entender um pouco melhor sobre o que é a igreja perseguida. O Ministério Portas Abertas é um ministério que tem ao redor do mundo, é um ministério internacional que tem se envolvido e protegido e encorajado missionários, homens e mulheres de Deus que trabalham no meio da igreja onde ela é mais perseguida do que em outros lugares, porque é isso que nós vamos falar aqui. E nós vamos pregar sobre isso nessa manhã. O que a gente tem a ver com isso? O que nós aqui em Botafogo temos a ver com a igreja perseguida? O que esse domingo quer dizer? Qual é a nossa responsabilidade quando a gente ouve falar, pastor, nunca tinha ouvido falar nisso, domingo da igreja perseguida, e o que eu tenho a ver com isso? Pois é, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com você, porque eu creio que isso tem tudo a ver com a igreja metodista em Botafogo, tem tudo a ver com a igreja batista de Botafogo, com a igreja presbiteriana, com a igreja Assembleia de Deus. A igreja do Senhor tem que entender, orar e se envolver com essa questão, e a gente vai caminhar um pouquinho nessa manhã para que você entenda por quê. Nós vivemos em um país que nos permite a liberdade, pelo menos em teoria, da nossa fé. Isso é tão evidente que se manifesta até de uma forma exagerada nos dias de hoje. A gente perdeu completamente a noção do que é ser uma igreja perseguida no âmbito brasileiro. A gente tem tanta liberdade que às vezes você passa numa rua e você vê assim 6, 7 imóveis, um do lado do outro, cada um é uma igreja diferente. Não sei se você já teve essa experiência. Você passa e vê uma portinha aberta, igreja não sei o que, não sei o que lá, do lado a igreja não sei o que, não sei o que lá, do outro lado a igreja não sei o que, não sei o que lá, do outro lado da rua a igreja. É impressionante. Eu lembro como se fosse hoje, quando a igreja metodista em Botafogo começou. Nós começamos na Rua da Matriz, essa rua aqui do lado. Nós alugamos uma antiga lan house que tinha na Rua da Matriz, ali, e eu ainda congregava aqui, eu estava morando no Brasil nessa época. E aí, meses depois, uma outra igreja alugou exatamente em frente, do outro lado da rua, mas não era do lado, não era na diagonal, era em frente, uma outra loja que fechou. Essa outra igreja foi e alugou. Eu particularmente fiquei tão chateado com aquele negócio, por questões éticas, enfim, por outras questões, mas eu falei, Senhor, amém, seja o que Deus quiser, literalmente. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava estacionando o meu carro para ir para a igreja, na Rua da Matriz, e estava ali parando, fazendo a manobra e com a janela aberta, e nessa manobra que eu estava fazendo, um casal passou por mim, e eu ouvi a conversa, porque eles estavam conversando os dois em voz alta, e os dois falando assim, vê se pode. Igreja deve estar sendo um bom negócio hoje em dia, né? Tem uma igreja ali, outra igreja aqui, esse negócio deve estar dando mais dinheiro que farmácia, porque farmácia está fechando, igreja está abrindo. E eu fiquei com tanta vergonha, gente, eu falei,
que eu falo para essas pessoas? Eu vou levantar aqui, vou defender? Eu não. Eu fiquei quieto e fui orar. Nós perdemos tanto a noção da igreja perseguida que hoje no Brasil a gente faz isso. Não está nem aí. Tem outros interesses que não o reino de Deus envolvidos por trás de abrir uma igreja nos dias de hoje. Tem vários outros interesses, infelizmente. Mas eu gostaria de falar com vocês nessa manhã alguns pontos sobre a igreja perseguida, para que a gente entenda qual é o nosso papel nesse meio. Por que, pastor Gustavo, você está trazendo esse tema para cá? Porque o domingo da igreja perseguida tem a ver com a gente. Em primeiro lugar, porque toda a igreja, não importa onde, não importa em qual época, não importa em qual cultura, toda a igreja que declara o Evangelho de Jesus Cristo como ele é, será perseguida. Qualquer igreja que se levantar, não importa em qual país, não importa em qual cidade, não importa em qual tempo, não importa em qual cultura, qualquer igreja para se levantar, que se levantar e começar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, essa igreja será perseguida. Então, nesse primeiro ponto, ele tem que servir como uma avaliação para nós. Se não tem perseguição nenhuma, de ninguém, de coisa alguma, de nada acontecendo na igreja metodista de Botafogo, na verdade eu não tenho que celebrar, eu tenho que me preocupar, porque toda a igreja que proclama o Evangelho de Jesus Cristo será perseguida. Se nós não estamos sendo perseguidos, meus irmãos, minhas irmãs, existe algo errado conosco. Então nós precisamos começar a parar para pensar nisso. O maior erro das igrejas de hoje em dia é criar vínculos, alianças e compromissos político-partidários. E eu falo isso com muita responsabilidade, prestem bem atenção. Isso não tem nada a ver com dizer que a igreja não deve se envolver politicamente na sociedade. Pelo contrário. Em primeiro lugar, a igreja somos nós, eu, você. E nós somos seres políticos que Deus criou aqui na terra, eu, você. Nós, sendo sua igreja, nós devemos ter envolvimento político em tudo que nós fazemos na nossa vida. Tudo que nós fazemos na nossa vida. Dizer que política e igreja ou cristão não se mistura é uma mentira. Porque nós somos seres políticos, nós temos envolvimentos políticos por onde a gente vai. Agora, a partir do momento que a igreja passa da linha, passa do limite, passa de uma linha tênue e perigosa de limite, ela começa a se perder. O que nós temos visto hoje são igrejas que estão completamente aliançadas a partidos e a compromissos políticos. E essas igrejas precisam trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque se aliançaram tanto com um compromisso político partidário que não podem mais se afastar daquilo ali. E uma das marcas da igreja protestante é o protestar. O dia que nós deixarmos de ser protestantes, nós deixamos de ser igreja. Se nós não temos a liberdade, a autonomia e a autoridade de protestar contra principados e potestades que se escondem atrás de injustiça, nós não podemos ser igreja. E uma igreja que se aliança politicamente com o partido A ou partido B, ela para de ter 100% de autonomia na hora de ser protestante. O nosso papel é levantar um reino que não se enquadra em nenhuma ideologia política dessa sociedade. O reino de Deus não é capitalista, o reino de Deus não é socialista, o reino de Deus não é comunista, o reino de Deus não se enquadra em nenhuma filosofia e política do nosso país. Todas elas, quando comparadas com o reino de Deus, vão estar aquém daquilo que Jesus espera de nós. O reino de Deus não se enquadra em nenhuma cultura do mundo. Todas as culturas do mundo todo estão aquém da cultura do reino de Deus.
E isso, meus irmãos e minhas irmãs, significa dizer que a partir de um momento em que eu começar a levantar e a proclamar o reino de Deus no bairro de Botafogo, tal como ele é, a perseguição virá. Talvez dentro da denominação, talvez de outras denominações, talvez de partidos políticos, a perseguição virá. Toda igreja que lhe proclama o Evangelho de Jesus Cristo será perseguida. A popularidade de Jesus foi inversamente proporcional à pregação do seu reino e à demonstração do seu reino. Um Jesus curandeiro, milagroso, que dava, que distribuía pães, que falava sobre amor, era extremamente popular. A partir do momento que o reino de Deus, que não é comida nem bebida, começou a ser apresentado, a popularidade de Jesus começou a cair. E na avaliação de igrejas do século 21, Jesus talvez fosse avaliado como um péssimo pastor. Olha que incoerência. O nosso modelo maior é Jesus, e na avaliação pastoral que eu vejo por aí, talvez Jesus fosse avaliado como um péssimo pastor, porque ele pegou uma igreja com 5.000, 6.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, e acabou sozinho, matou a igreja. Igual o pessoal fala, esse pastor mata a igreja. Jesus foi um cara que pegou uma igreja prontinha lá no Sermão do Monte, cheia de gente, e no final da cruz até Pedro falou que não conhecia ele. A popularidade dele foi inversamente proporcional à demonstração do reino dele. Mas ele imprimiu na vida de homens uma coisa tão profunda, e nós lemos isso aqui no início do culto, por isso nós lemos esse versículo, Atos 1:8, mas recebereis sobre vós, ao descer do Espírito Santo, poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra. E é interessante, meus irmãos, dizer que Atos 8:1 fala de uma perseguição que leva a igreja para onde? Para a Judéia, para Samaria. Graças a Deus, a perseguição veio e a igreja chegou até Botafogo, porque é capaz de, no caso de não haver perseguição naquela época, a igreja estará acomodada lá em Jerusalém, quietinha, recebendo as coisas boas, vivendo o bem bom ali da presença de Deus, e a gente aqui em Botafogo nunca ia ter ouvido falar do Evangelho. Mas por causa de uma perseguição, a igreja se espalhou e foi parar na rua São Clemente 295. Toda igreja que proclama o Evangelho de Jesus Cristo deve e irá sofrer perseguição. Isso não é uma mensagem terrorista, isso não é uma mensagem desanimadora, porque para mim, meus irmãos, isso é o maior ânimo que eu vejo no Evangelho. Quando eu leio Atos capítulo 4 e 5, 3, 4 e 5, Pedro indo para o templo cura um paralítico, ele é preso e ele vai orar com a igreja, e a igreja vê aquela situação toda, aquela perseguição acontecendo, e ao invés da igreja pedir, a gente pregou sobre isso alguns domingos atrás, ao invés da igreja pedir para Deus proteger, para Deus acalmar, para Deus amenizar as coisas, a igreja chega e fala: Senhor, dá-nos ousadia para pregar o teu Evangelho, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra. A igreja pede para ser perseguida, e aí diz a Bíblia que o chão tremeu, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. Uma igreja que proclama esse Evangelho e que vive o poder do Espírito Santo será perseguida, porque ela vai começar a brigar com interesses que hoje são muito mais estruturais do que do reino. Ela vai começar a brigar, ela vai começar a questionar: mas para quê? Para que eu tenho que comprar mais 10.000 prédios? Para que eu tenho que comprar? Para quê? Será que não é melhor viver o reino de forma prática? E eu não sou hipócrita, porque eu sou o primeiro a olhar para o nosso terreno aqui em volta, e olhar para uma casa aqui na esquina e falar: Senhor, seria bom, se fosse bom para o teu reino, que a gente tivesse essa casa, a gente não tem mais sala, não tem mais espaço para a escola dominical, para nada, está tudo lotado, graças a Deus. Eu sou o primeiro a olhar para essa casa aqui do lado e falar: Senhor, eu gostaria de um dia poder comprar essa casa, para que a tua igreja fosse melhor acomodada. Eu sou o primeiro a falar isso. Mas nós temos que entender que por trás dessa pergunta, antes dessa pergunta, tem que vir: Senhor, o teu reino vai crescer com a compra dessa casa aqui na esquina?
ser o teu reino no bairro de Botafogo vai avançar, se a gente comprar isso ou não, porque senão, Senhor, é melhor não fazer. E uma igreja que prega o Evangelho cheio do Espírito Santo, vai questionar essas coisas. Essa semana nós tivemos uma experiência muito bonita. Nós separamos uma série de objetos na igreja que tinham sido comprados ou doados e que estavam sem uso, apodrecendo, ficando velhos. E uma AD da igreja se reuniu e falou: o que a gente vai fazer com isso? Porque isso não é administrar bem os recursos que Deus tem nos dado. Deixar tudo jogado, deixar tudo para lá e para cá, não é administrar bem os recursos que Deus tem nos dado. Então, nós nos juntamos, começamos a telefonar, ligamos para algumas igrejas para saber se elas tinham necessidade de doação. Nós temos, por exemplo, nossa congregação no Engenho Novo, que é a nossa congregação. Ligamos para lá, descobrimos algumas coisas que eles tinham necessidade, doamos para eles, fizemos outras coisas, ligamos para algumas outras igrejas e chegou um momento que ainda assim estava sobrando um monte de coisa. Eu falei: meus irmãos, vamos vender. E todo mundo, na verdade, a ideia não foi nem minha, a ideia foi de outras pessoas e eu concordei com essa ideia. E eles falaram: pastor, isso não tem que gerar lucro para a igreja, mas é um desperdício a gente deixar coisas aqui que ninguém quer e que não estão sendo usadas para o reino de Deus, frutos de dízimos e ofertas de homens e mulheres membros dessa igreja. E aí eu coloquei um anúncio, falei com alguns pastores e me ligou um pastor da Assembleia de Deus. E ele veio aqui ontem, pegaram alguns bancos, que depois de doações e algumas coisas ainda estavam sobrando. E ele veio aqui, meus irmãos, feliz e chorando. Ele falou: pastor, eu queria dizer para você, na verdade ele falou com a Nélia, que é a administradora da igreja. A Nélia veio conversar comigo de noite, pediu até para eu dar esse testemunho para a igreja. Ele falou: pastor, você não tem ideia de quão abençoador essa atitude foi na vida da minha igreja. Pastor, assim como Davi, nós não queremos receber algo sem valor. Davi, quando viu coisa, ele resolveu comprar uma terra que poderia até ser sido. Ele falou: fale para o pastor que essa atitude que vocês tiveram, por esse preço que vocês colocaram, está abençoando uma igreja que é em Itaboraí, que não tinha condições. E eu fiquei tão comovido com isso, porque eu vi, porque eu sei, eu estou procurando banco, eu estou procurando um monte de coisa, eu sei o preço que vocês colocaram para vender, e quanto custa um. Pastor, eu queria agradecer, eu queria que você agradecesse a sua igreja, porque hoje, amanhã, porque ele pegou ontem, amanhã, as pessoas de uma congregação nossa vão ter uma estrutura muito melhor do que elas tinham ontem. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: que bênção, que coisa boa, por dois motivos: porque abençoamos uma igreja, homens e mulheres de Deus, e dentro da nossa igreja estamos olhando para tudo e falando: precisamos administrar bem aquilo que Deus tem nos dado, não podemos desperdiçar. Isso é um alerta para nós, para o futuro. Antes de comprar alguma coisa, antes de fazer um orçamento, vamos calcular bem, vamos ver se tem real necessidade, vamos ver se é necessário. Eu fiquei muito feliz ontem ver um testemunho desse. Tem perseguição? Tem perseguição. Vai ter gente que vai falar mal disso, vai ter gente que vai morrer por causa de atitudes. Vai ter gente que o dia que a nossa igreja começar a viver o reino de Deus e proclamar coisas que são do reino de Deus, vai reclamar: ah, porque John Wesley não era assim. Toda igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo será perseguida. Em segundo lugar, toda igreja deve orar e se apoiar mutuamente na perseguição. Como nós lemos e vimos em Atos 4, quando João saem da prisão. Para onde eles vão? Diz a Bíblia que eles vão para os seus. E eles vão para o meio da igreja. E eles entram no meio. É engraçado que em algumas traduções ela é um pouco mais detalhista. Diz a Bíblia que a igreja já estava orando por eles. E aí a igreja estava orando por eles chegam, a pessoa olha na porta e volta correndo para anunciar. Que eu fico imaginando essa cena, que vocês sabem que eu gosto de imaginar a Bíblia. Fala: por que não abriu a porta, né? Olhou, ficou tão feliz que ele voltou lá e deixou os caras do lado de fora. O pessoal, eles não tinham nem noção de que eles podiam ter sido soltos. E aí eles entram, finalmente vai alguém lá, abre a porta: não, entra aí. E aí eles começam a orar, e começam a se apoiar, e começam a viver um evangelho de apoio e oração. Toda igreja deve orar
e se apoiar mutuamente na perseguição. Se hoje nós vivemos um período de paz, nosso papel é orar e clamar pelos que não estão em paz. Porque se em algum momento da história a situação se inverter, nós seremos os primeiros a clamar para que outras igrejas orem por nós. Então o fato de não termos problemas aparentes não isenta o fato desses problemas existirem. Toda a igreja deve entender que ela é muito maior, porque no dia que eu chegar no céu, meus irmãos e minhas irmãs, eu não vou chamar apenas a Sueli, o Elcio, o Renner, a Giovanni e o Israel de meus irmãos, porque são pessoas que eu conheço, que eu convivo, mas eu vou aprender que um irmão na Síria, um irmão no Egito, um irmão em lugares onde o evangelho tem sido perseguido, vai entrar na minha comunidade, porque lá não vai ter um culto do metodista, outro culto do batista, não vai existir isso no céu que eu leio na minha Bíblia, não vai ter. Vai ser uma grande assembleia dos santos, e naquele momento eu vou conhecer irmãos e irmãs que eu não conhecia antes, mas eles já existem, e eu vou celebrar com eles ali, louvar e adorar o nome do Senhor. Então por que não hoje clamar pela vida de homens e mulheres que são meus irmãos, que vão estar no céu junto comigo, e falar: Senhor, cuida da tua igreja que tem sido perseguida ao redor do mundo. Toda a igreja deve orar e se apoiar mutuamente na perseguição. E em terceiro e último lugar, queridos, se nós estamos em uma batalha, nós temos que saber claramente que armas precisamos usar e que batalha estamos batalhando. Efésios 6,12 diz: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz: as nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nosso papel como igreja, aqui em Botafogo, quando nós olhamos um quadro mundial da sua igreja, não é orar politicamente para que a situação, também, nós temos que ser conscientes que sim, principados e potestades se escondem atrás de injustiça, e políticos injustos estão escondendo principados e potestades. Então, se nós oramos para uma mudança política, como temos visto e feito pelo nosso país, sim, nós estamos orando por principados e potestades, mas não apenas devemos orar para que mudanças políticas aconteçam, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 horas, não sabe controlar os fios de cabelo que tem na nossa cabeça, ou que não tem mais, né, no caso de alguns. Você não controlou isso. Mas o nosso papel é colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho armas espirituais e poderosas em Deus, e uma das armas que eu tenho é a oração, e eu quero ajoelhar aqui, ao invés de orar pelos meus problemas, pela minha vida, pela minha isso, pelo meu aquilo, eu quero orar também pela tua igreja que está lá do outro lado do mundo, que talvez eu não conheça uma única pessoa até eu morrer, talvez eu nunca vá lá, mas Senhor, é meu papel usar das armas espirituais que você tem me dado para orar pela tua igreja que tem sido perseguida ao redor do mundo. E essa é a minha igreja, essa é a tua igreja, mas é a minha igreja, eu sou parte desse povo. A minha igreja não se chama apenas Igreja Metodista em Botafogo, a minha igreja se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. E sim, localmente eu congrego na Igreja Metodista de Botafogo. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra poderes, não é contra autoridades, não é fazendo guerra que a gente vence uma guerra, isso já está mais do que provado. Nossa luta é contra principados e potestades, e o dia que nós entendemos isso, perseguição virá, e eu me arrisco a dizer, glória a Deus por isso, porque toda igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo será perseguida, mas nós teremos armas espirituais sendo colocadas em prática no meio do povo de Deus. Amém?
Hoje é o domingo da igreja perseguida. E talvez você estivesse esperando chegar aqui e ouvir uma palavra que vai resolver o seu problema financeiro. Talvez você estivesse esperando chegar aqui e ouvir uma palavra que vai resolver o problema que teu primo está passando, que tua prima está passando. E vem o seu pastor e fala sobre uma igreja que você não conhece, em um país que você nunca foi, em um lugar que você nunca vai pisar, porque uma das poucas qualidades que eu tive de ser missionário na Europa, principalmente na França, principalmente em Paris, uma das poucas qualidades que isso me gerou foi o fato de ter gente lá querendo ir na minha casa o tempo todo. O tempo todo tinha gente querendo me ligar: pastor, Deus me deu um desejo aqui de fazer uma viagem missionária, mas tem que ser para Paris, pastor. Eu falei: não mole, né? E se possível ficar na tua casa sem custo, você me banca aí. Quando eu cheguei em Paris, um parênteses aqui, os missionários que estavam lá me alertaram sobre isso. E fala, queria pedir só para alguém ver qual carro que está com a alarme disparado aí, que aí a gente dá para... já resolveu. E os missionários que estavam lá me alertaram sobre isso. Falaram: olha, infelizmente muita gente fala sobre missão de luxo, e Paris e Europa são ainda considerados, infelizmente para muitos, missão de luxo. Pode ficar tranquilo. Eles me alertaram sobre várias coisas, homens e mulheres muito espirituais, muito de Deus, estavam lá há 20 anos. E uma das coisas que eles falaram foi: pode ficar certo de que muitas pessoas nunca vão entender o teu ministério. Não se preocupe com isso, não tem que se defender, porque a única coisa que você tem que saber é se Deus te chamou para cá. Você tem que estar convicto de que isso vem de Deus, porque em todas as crises que você vai ter, muitas aqui, você precisa dessa convicção de Deus. Amém? E uma das outras coisas que eles falaram foi o seguinte: não diga sim para todo mundo, porque tua casa vai lotar. Mas vocês estão falando isso, vocês são americanos, americano viaja mais, americano tem uma condição financeira melhor, tua casa vai lotar. Eu só estou te avisando. Meus irmãos, depois vocês perguntam para minha esposa como é que foi o nosso primeiro ano, porque a gente não sabia dizer não. E era um tal de, bom, amigo é amigo, né? Amigo não tem nem como dizer não, porque se disser não, amigo, eu não quero nem saber, eu estou indo, já comprei e já vou. Mas era um tal de pastor que eu nem sabia quem era, me ligar e falar: olha, porque o seu amigo, o seu primo, me conhece, tem uma irmã da minha igreja que tem uma prima que está indo fazer um curso em Paris, e eu queria saber se ela podia passar 15 dias na sua casa. Eu falei: rapaz, que cara de pau. Queria ver se eu morasse na Síria. Se eu morasse na Síria, eu não ia ter esse problema. Eu queria ver quantos telefonemas iam vir para mim. Impressionante que meu telefone, no meu e-mail, minha caixa de e-mail lotava nesses primeiros meses e primeiro ano. Teve um período de 25 dias na minha casa que parecia um albergue, tinha hora de entrar e sair, porque chegava uma família, saía outra, já estava chegando, a gente tinha que fazer a fase, foi muito cansativo. Depois a gente aprendeu, e o segundo ano a gente chegou para ele e falou: vocês estavam certos. A gente começou a dizer não. Mas é interessante que no dia que um atentado terrorista passou, o telefone não tocou, ninguém me ligou para ir para lá, para não ser injusto, meus irmãos. E a gente tem que ser justo. Uma pessoa me ligou, o pastor Wander Gomes, que é um grande amigo meu, pastor da PIB do Recreio, primeira igreja batista do Recreio. Eu gostaria de dar a oportunidade a você de orar nessa manhã. Essa não é uma mensagem que vai alegrar a sua família necessariamente falando, a minha família de sangue necessariamente falando, mas essa é uma mensagem que vai fortalecer a nossa família de fé, a nossa família espiritual, que depende das nossas orações e que é perseguida junto conosco em questões diferentes, porque tem proclamado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar você e dar a oportunidade a você de orar nessa manhã. Eu vou dar algumas dicas para que você possa orar nessa manhã. Gostaria de ler alguns pedidos de oração de pessoas que vivem na igreja perseguida. Eu gostaria de ler 2 parágrafos para você. Mesmo não sabendo como orar, devemos saber o que pedir a Deus. No Iraque, na Síria, os cristãos perseguidos fazem seus pedidos através de vídeos que chegam até ministérios como Portas Abertas.
por intermédio de seus colaboradores. Ouça algumas dessas mensagens. Uma delas: eu gostaria que vocês orassem para ver paz na Síria novamente, para termos uma vida similar à que tínhamos, e vivemos como costumávamos viver, sem ter medo, com amor uns aos outros, vivendo como irmãos. Isso é tudo o que precisamos, disse um cristão sírio perseguido, conhecido como Bernard. Segunda mensagem: a pequena iraquiana Mariam também faz o seu pedido. Por favor, orem especialmente para que possamos voltar para nossas casas, porque isso é muito importante para nós. Queremos de volta nossas escolas e voltar para nossas igrejas. Orem para que nossa situação melhore. Não queremos crescer cansados e com dúvidas. E para finalizar, um cristão refugiado sírio pede: orem para que a guerra termine e que haja paz na Síria. Por favor, nos ajudem. A maioria dessas pessoas pedem por uma nação mais segura, pedem por vidas salvas. Outros precisam de forças para resistir até o fim e combater o bom combate, como diz a palavra de Deus, vestindo a armadura de Deus. Eu gostaria de encerrar minha mensagem antes da nossa oração com um texto que fala sobre o que nós devemos vestir, irmãos, para lutar e combater uma batalha espiritual. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Esse texto está lá em Efésios, capítulo 6. Para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne ou sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, contra príncipes desse mundo das trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, até aqueles que estão na Síria, na Arábia, no Egito, no Congo, no Japão, no México, no Nordeste, no Morro Dona Marta. Orai por todos os santos. Eu queria convidar você a se revestir dessa armadura de Deus nesse momento. Eu queria convidar você a se colocar em pé, e nós vamos orar, firmes, cingindo nossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando nossos pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo, que não é um escudo natural, não é uma arma carnal, mas é o escudo da fé, a fé que nos faz crer que nossa oração aqui em Botafogo vai influenciar uma igreja lá no Oriente Médio, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Eu queria convidar você a tomar essa armadura aí na tua mão agora, espiritualmente falando. Senhor, eu quero me calçar com as sandálias do Evangelho, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com a espada do Espírito, que é a tua palavra. Talvez você não saiba, mas em países onde a igreja é perseguida, a Bíblia não pode entrar. E você tem a Bíblia à tua disposição, talvez tenha 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias em casa. E tem gente lá do outro lado esperando uma página da Bíblia para celebrar. E você tem 5 Bíblias na tua casa e nunca abriu. Nunca leu a Bíblia inteira. Então esse é o momento de falar: Senhor, me perdoa, eu quero ler a tua palavra, eu tenho liberdade, eu tenho livre acesso a ela. Em primeiro lugar, eu queria que você orasse pela sua vida. Feche os seus olhos e comece a orar pela sua vida. Senhor, louve a Deus por você viver em um país onde a liberdade existe, onde você pode sair da tua casa e pegar teu carro e proclamar que vai na igreja. Eu peguei um Uber hoje para chegar aqui e um cara era evangélico, e eu saí do Uber e ele falou: bom culto. Eu falei: que Deus te abençoe. É livre, eu sou livre. Ore por isso, fale: Senhor, obrigado pela liberdade. Feche seus olhos e ore por isso agora. Senhor, nós
nós te agradecemos pela liberdade que nós temos, Senhor, de abrir as portas da nossa igreja aqui em Botafogo e de proclamar o teu evangelho, de proclamar a tua justiça, de ter acesso a uma Bíblia, de ter acesso à tua palavra, Senhor, que transforma nossas vidas, de ter acesso a coisas que para nós parecem óbvias, parecem fáceis. Qualquer papelaria, qualquer livraria, qualquer site na internet a gente compra. E nós não nos damos conta, Senhor, que ao redor do mundo tem países que nem uma Bíblia podem ter. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela liberdade que nós temos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Mas hoje, queridos, é o domingo da igreja perseguida. E nós, como igreja livre, mas que deve sim ser perseguida, por pregar o Evangelho de Jesus, vamos nos unir em oração. Ninguém é obrigado a nada, mas eu gostaria de convidar, se assim você o quiser, a que você se junte com 2 ou 3 pessoas que estão perto de você, sua esposa, seu marido, seu amigo, sua amiga. Se junte aí em grupos de 3 ou 4 e nós vamos orar por igrejas, por pedidos como esse que nós ouvimos aqui, de pessoas que não têm paz, de pessoas que não têm o Evangelho, de pessoas que clamam por uma escola, por voltar para suas igrejas incendiadas, pela igreja perseguida. Ore com os seus irmãos agora e por igrejas que não são a nossa, por igrejas que estão longe de nós, mas que dependem da nossa oração para continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela igreja perseguida nesse momento. Oh Deus, a tua igreja, Pai, que está longe de nós, em lugares, Senhor, que nós não conhecemos, em lugares, Senhor, que nós não entendemos, em lugares com culturas que nós não conhecemos. Então nós clamamos, Pai, por igrejas que dependem, Senhor, de contrabando de Bíblia para terem acesso à tua palavra. Nós clamamos, Senhor, por igrejas que dependem, ó Deus, de coisas, Senhor, que nós desvalorizamos, Pai. Como igreja metodista em Botafogo, com um só coração, uma só voz, nós levantamos as nossas vozes nessa manhã, ó Deus, para clamar, Pai, por igrejas que nós não conhecemos, por pessoas que nós nunca vimos, por pessoas que talvez não conheçamos aqui na nossa vida terrestre, mas que um dia, Senhor, vão celebrar conosco o Teu Evangelho no céu, vão celebrar conosco a Tua ressurreição, mas que hoje, Senhor, se encontram em posição de sofrimento, em posição, Senhor, ó Deus, de problema. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para esquecer um pouco dos nossos problemas, para Te pedir perdão pelo nosso egoísmo, muitas vezes, ó Deus, pelo fato de desvalorizar aquilo que muitos, Senhor, não têm acesso. Ó Deus, nós pedimos perdão, ó Deus, pelo fato de sermos livres, às vezes, Senhor, baratearmos o Teu Evangelho. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, como igreja metodista em Botafogo, ó Deus, pelas igrejas, ó Deus, onde pessoas morrem ao proclamarem que amam a Tua palavra, onde pessoas morrem a proclamarem que amam o Teu Evangelho. Nós, como Tua igreja, clamamos nesse momento, ó Deus, para que haja paz em países que dependem, Senhor, de, ó Deus, manipulações políticas. Ó Deus, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua unção. Nós clamamos, nós aqui em Botafogo utilizamos a arma poderosa que se chama oração para clamar pela Tua igreja, a Tua igreja que não tem nome, a Tua igreja que não tem denominação, a Tua igreja que não tem estrutura física, a Tua igreja que
que tem proclamado o Evangelho de Jesus Cristo. Oh Deus, dá-nos, Senhor, faz ferver os nossos corações. Oh Deus, quando falarmos e olharmos para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Vamos cantar esse cântico, queridos. Pode continuar em pé, vamos cantar esse cântico e encerrar o nosso culto. Leva-nos na tua graça, leva-nos na tua alegria. Que palavra, Senhor, que privilégio é orar por uma igreja que nós nem conhecemos. Que privilégio é orar por pessoas que nós não vamos conhecer nessa vida, mas que vamos celebrar lá no céu. Oh Deus, nós te louvamos porque podemos dedicar um domingo na nossa igreja para falar de coisas que nada tem a ver conosco, mas tem a ver com o teu reino, Senhor, com o teu reino. Que trazem perseguição, mas que são perseguições saudáveis e espiritualmente válidas, porque é o teu reino, Senhor, que avança. Deus, em nome de Jesus, toca em nossas vidas, toca na nossa igreja, dá-nos um domingo abençoado, cheio de paz, cheio de vida, oh Deus, em nome de Jesus, e que a paz de Deus, o amor do seu Filho, Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo sejam com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e te abençoem e te deem possibilidades de lutar espiritualmente hoje, amanhã, semana que vem e todos os dias da sua vida. Amém. Deus te abençoe.